Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia, da lição. E hoje eu estou aqui com o meu amigo de bancada, o Caio César, que não é imperador, mas reina pelo menos uma vez no trono. Seja bem-vindo, Caio. Você sabe, Adriano, eu tenho comido muita ameixa, rapaz, para ver se a coisa saudável, melhor. tem intestino assim que tem funciona. Os remédios naturais, né? Alimentação saudável, coisa boa. Galera, prazerzaço estar com vocês aqui e a mesa aqui hoje tá farta. Já que você falou de imperador, tá parecendo a mesa de rei mesmo. Só celebridade aqui, cara. O nosso desarmador mor. O doutor em rapadura. Doutor em rapadura, cara. Quem é mesmo? O cara que não é o da Atena, mas é José Luiz. Olha que piada. Essa piadinha acho que ele escuta todo dia, né? José Luiz, da Atena. Mas dá pena, não. Zé Luiz é fera demais, camarada de Deus, pastor lá em Jaraguá. É um dos únicos pastores, olha, isso aqui é uma notícia assim, ilustre para todos. É um dos únicos pastores que fala o dialeto guarani. Olha. Você sabe que ele pastoreia uma comunidade indígena, sabia disso? A única comunidade indígena da Paulista Leste, acho que bobear daqui, da região toda, é pastoreada pelo pastor Zé Luiz. Pastor Zé Luiz, não vou te colocar em fria, senão eu ia pedir para você cumprimentar o pessoal em Tupi-Guarani, mas pode falar em português, aí tá tudo certo. Tá menos tudo certo. mal. Agora até gelei, hein? Até gelei, viu? Mas é um prazer estar aqui com vocês, é só bênção, pessoal. E também eu estou aqui com uma jovem muito especial, é a Luana. A Luana faz parte da equipe do Ano em Missão, tá? Ela está ali junto conosco, no distrito lá do Jaraguá. Eles estão morando lá desde março e vão até dezembro. Olha aí, alugamos uma casa lá, associação, e estão lá fazendo um trabalho fantástico na área social, espiritual, enfim, é só bênção. E a Luana foi a nossa convidada de hoje para estar aqui representando essa equipe de 9 pessoas. E aí, Luana, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e, claro, não poderia deixar de fazer meu merchan aqui. Então, sigam o Instagram do Ano em Missão, que é @OYIM_APL. Se você quiser saber como que está sendo a nossa vida em missão durante esse ano, um ano de pandemia, mas ainda assim nós somos missionários porque a missão ela não pode parar. E é isso, se você quiser saber também como que está sendo o trabalho com a tribo do Jaraguá, nos siga lá e acompanhe para saber. E estamos aqui também com o Adriano, é muito bom estar aqui com você, que é o pastor lá de Caieiras, pertinho de Jaraguá. Então, Adriano... Ô, querida, obrigado. Assim que foi a apresentação, vocês estão percebendo? O Adriano, a voz assim, bem mais afeminada, mais bonita, veludada, aí, né? Não é do... O Adriano com a voz afeminada, não tô entendendo. Não. Que A apresenta... pessoa é estranho, isso daí, é Zé? estranho. Eu falei assim, que apresenta com uma voz feminina, para dar algo assim, uma beleza nessa mesa. Vocês aqui, ouviram, né, gente? Vocês ouviram. Mas, né? gente, então quero também pedir para você nos seguir lá no @ja.paulistaleste no Instagram e também nos assistir lá no YouTube, né, /Paulista Leste. E esta semana nós vamos continuar com um desafio para você concorrer, né, a uma camiseta nova do No Contexto, né? Ela é assim, nunca ninguém viu essa camiseta, é nova, Caio, né? Não existe nem na imaginação nossa, nós vamos produzir essa camiseta e vamos dar, né, para o sorteado. E para você concorrer a esse sorteio dessa linda camiseta No Contexto, você vai fazer o seguinte, né? Você vai marcar uma foto lá com a gente, assistindo, um print, alguma coisa, e você vai marcar a hashtag sem tutor no contexto. Por que, Caio? Sem tutor no contexto. Debaixo da lei. É o assunto da nossa lição aqui, que nós vamos falar sobre não mais sobre o tutor. Só lembrando, o nosso podcast é para você jovem poder entender um pouquinho melhor, né, a lição da Escola Sabatina, jovem, para você diretor. E se tem alguém aqui no YouTube nos assistindo ou nos ouvindo, compartilhe aí para o seu amigo, compartilhe para a sua galera jovem aí, para poder se antenar na lição da Escola Sabatina. E para a gente começar, nós vamos começar com uma oração. E eu quero convidar a Luana, para a Luana fazer uma oração. Pede a bênção do Senhor para o nosso estudo. Então, fechemos os nossos olhos para orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a sua santa palavra e através dela nós podemos aprender sobre Ti, sobre seu amor, sobre a sua proteção que o Senhor tem conosco.
E eu quero te pedir que o seu Santo Espírito possa nos ungir nesse momento, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. É isso que eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar lendo o nosso texto-chave que está lá em Gálatas, capítulo 3. Eu vou ler o verso 24 até o verso 29, que diz o seguinte na minha versão. Olha só. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo, né? Ou tutor em algumas traduções aí, né? Ou aio, né? Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha que texto fantástico, a carta de Gálatas. A carta de Gálatas, ela pode ser uma bênção ou uma maldição, se você talvez não entender o contexto, né? Porque muitos vão pegar textos fora do contexto ali e vão dizer, tá vendo? Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó, já era, não tem mais lei, a gente vive no tempo da graça. E esse é um assunto decorrente no nosso podcast, na lição que você está estudando. Mas eu trouxe aqui um especialista na carta de Gálatas. O especialista que tem pós-doutorado. Rapaz, é isso, gente. Ele tem pós-doutorado em rapadura, em desarmar no futebol. E ele vai explicar para nós, galera, aqui. Só não pode apresentar ele pro Bolsonaro. Desarmar, cara, aí vai quebrar e o Bolsonaro prender ele aí, ó. Aí já era. O pastorzão, Zé Luiz, né, que não é o Luiz da Atena. Explica para a turma aqui qual era o contexto. Por exemplo, o Paulão, né? O Paulão é a intimidade, hein? Você vê a intimidade, rapaz. O Paulão falou assim, eu vou mandar uma carta lá para a Galácia, né? Não para a Galáctica, para a Galácia, né? E os Gálatas, que moram na Galácia, pegaram essa carta e leram. Então, havia um contexto para essa carta. Pastorzão, fala para nós aí, o que estava acontecendo? Qual era a treta do momento? O que estava rolando lá? Para que a gente, então, possa entender o que significa lei, graça, tudo aqui em Gálatas. Rapaz, nós tínhamos ali na Galácia um problema grande criado por um grupo de mestres judeus. E olha só a ideia que esse grupo estava levando aos membros da igreja, plantando uma sementinha ali meio que do mal. A ideia era, nós precisamos guardar a lei. Agora sim, na lição passada, Paulo não se referia a essa lei, era a lei do pecado, não dos 10 mandamentos, né? Mas agora ele está se referindo aos 10 mandamentos sim, tá? Só que o problema que esses mestres ensinavam que eu precisaria guardar os 10 mandamentos para ser salvo. Ui. Era a justificação pela lei e não pela graça. Então, assim, eu guardava o mandamento para então ter méritos diante de Deus. Exatamente. Então, era salvação pelas obras, na verdade, ali. Uhum. E Paulo entrou em choque com eles, porque a salvação era pela fé ou pela graça. Então, esse era o grande problema que foi criado ali. Então, salvação pelas obras. Tenho que guardar a lei para alcançar a salvação em Jesus Cristo. E podemos fazer um link também com a lição do trimestre passado, né? Que deixou bem claro que nós somos salvos pela graça, que nós somos justificados pela fé e que nós somos julgados de acordo com as nossas obras, né? Olha Muito só. bom, isso aí. A Luana chegando dizendo Rapaz. assim, eu estudei a lição. Isso aí. Agora Cara, o Caio tá com uma cara de que não estudou lição, cara. Que é isso? Eu tô com a cara daqueles caras que, sabe, faz aquela lição que dá até congestão na sexta-feira à noite. Olha aí, o cara ó. pega a lição na sexta e Engole engole tudo, acorda passando mal no sábado de manhã, mas ele conhece, sabe um pouquinho. Então, assim, nós temos representantes de todas as classes. Todas aqui. as classes. Tem quem estudou, a Luana, tem o Imbromation do Zé Luiz. E tem quem não estudou, e tem quem faz de conta que tá entendendo alguma coisa. Tem aquele que só faz as perguntas, né? Que lança, isso, né? lança. Aí é bom. Graças a Deus que a Luana veio salvar a pátria. Então, Veio, assim, cara. então vamos usar e abusar aqui da inteligência, do estudo da Luana. Então, deixa eu entender aqui. Então, a galera lá de Gálatas estava entendendo o seguinte, eles aceitam até Jesus como Salvador, ok? Mas o não era bem o Senhor da vida deles, porque eles queriam, através de méritos, né? Eu guardo os mandamentos como um objetivo para, então, ter a salvação. Então, eu preciso fazer tudo certinho e o papo de Paulo já é diferente. Ele fala, não é assim que funciona.
Nós somos salvos pelos méritos de Jesus, pela graça de Cristo, e agora porque nós somos salvos de Jesus, a gente então vive uma vida das chamadas boas obras, né? Então, vamos entender um pouquinho essa questão da função da lei, né? Na nossa lição aqui, na página deixa eu ver aqui, qual que é a página 88, 88, 89. É 90. Tá certo. Esse númerozinho que fica embaixo, assim, exatamente para Página falar qual é a 90. página, tudo. Então, assim, eu já vou avançar aqui para 89, que fala sobre as funções aí. É aqui que fala. Tô com a lição certa aqui, é isso aí, tá vendo? Ele estudou, viu? Mas Estudou. Não compreenda, perdão, compreenda. Tô meio aqui, compreenda. Beleza, falando do contexto, tal, falamos, agora vamos entender o seguinte. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe o seguinte, que existiam várias coisas para serem feitas. E é uma verdade, né? E tinha lá o santuário, as pessoas tinham que ir no santuário fazer adoração, levar um animal, então eles faziam coisas, existiam rituais, né? Então, assim, existe uma grande tendência hoje das pessoas, quando olham para esse período, dizer o seguinte, eles faziam coisas para serem salvas, né? Só que a nossa argumentação na lição toda, e também foi na lição do trimestre passado que a Luana falou, é que não, a gente não precisa fazer nada para ser salvo, a gente é salvo em Jesus. Mas então, como entender? Né? Como entender? Caio, vou jogar para você então aqui. Como ver no Antigo Testamento todos esses rituais, graça, fé? Porque assim, eu vejo obras, eu vejo circuncisão, eu vejo que tem que fazer aquilo, tem que matar o cordeiro. Então assim, através daquilo lá, como que eu posso enxergar fé, Caio? Interessante que tudo aquilo que era feito em todo o ritual do santuário, tudo isso, nada tinha um fim em si mesmo. Esse é o ponto que a gente tem que ter como partida. Nada era um fim em si mesmo. Sempre havia o apontar para alguém que viria, que seria agora não mais a sombra, mas a realidade de todos aqueles atos que se cometiam ali, todos os ritos. Então, o Cordeiro de Deus, a própria pomba, a própria farinha. Quando Isaías, às vezes, quando eu era mais molecão, assim, há uns 3 anos atrás, eu perguntava assim, por que no templo as pessoas ofereciam farinha como oferta? Peraí, por que farinha? E aí, um dia, um cara bem iluminado, assim, sabe? Chegou e falou, eu gosto desse termo iluminado, né? Entendi. O cara bem iluminado chegou para mim e falou assim, bem, olha, sabe lá em Isaías, quando fala que Cristo foi moído pelos nossos pecados. Eu falei, rapaz, então até a farinha aponta para Cristo? Aponta. Cara, isso daí para mim foi tudo, porque eu achava o seguinte, quer dizer, não é o sangue do cordeiro que me perdoa, não é a pomba, não é o touro, não é a farinha, mas é aquele que estava sendo representado naquelas figuras, naqueles animais, que viria na plenitude dos tempos para falar agora tudo isso, que era sombra, está na realidade em Cristo. Então, o título até fala assim, né? Isto é verdade até que Jesus venha. Por quê? Porque agora está quem de fato é. E essa obra, cara, que tinha no santuário terrestre, simplesmente foi transferida lá para o santuário celestial, quando Cristo Jesus inaugura, e ele continua agora com o seu próprio sangue fazendo a mediação entre nós e Deus. Então, assim, em todos aqueles rituais, as pessoas tinham que ter fé, que era apenas 100%. simbologia. Não era um fim em si mesmo. Não era um fim em si mesmo. Não era um fim em si mesmo. Ô, Luana, quando você olha para esse tipo de coisa que eles faziam no Antigo Testamento, né? O que te chama a atenção, né? Que as pessoas faziam que... Puxa vida, né? Hoje eu não preciso disso, mas como era diferente esse tipo de coisa? O que te chama a atenção daquelas cerimônias? O que você gosta, acha interessante? O que me chama a atenção é a forma como Deus se adapta para o povo. Porque o amor de Deus é o mesmo, ele não muda nunca. Mas ele precisava se adaptar para o povo entender como que ele iria demonstrar esse amor. Então, aqueles rituais ali era uma forma de Deus demonstrar para eles que ele os amava, que os protegia, que ele era misericordioso. E a fé,
quando eu li nessa lição de terça-feira sobre a fé, eu lembrei de Star Wars, para os fãs de Star Wars aí, Guerra nas Estrelas e Galáxia, que Temos seria... o Fioda aqui, ó. Temos aqui o Fioda. Encarnação do Fioda aqui, ó. Rapaz. Então, e a galáxia seria Galáxia, não é? E a força é o que dá o poder para o Jedi. E a fé seria essa força, né? É a salvação. Mas o povo ali na galáxia não entendia, que a salvação ela vinha pela fé. Não, o povo da galáxia não entendia que o poder ele vinha da força, né? Pastor Zé Luiz, o que você tem a acrescentar sobre esse assunto? Eu estou tentando explorar aqui com vocês esse assunto, por quê? Porque aqueles ritos, a gente tem que entender o seguinte, aqueles ritos, muitos deles nós não fazemos. E aí depois eu vou ampliar um pouquinho essa pergunta, mas eu queria que você explorasse também mais um pouquinho, na sua visão, o que te chama a atenção, aquela representatividade, e onde foi que o povo se perdeu, né? Porque o pessoal começou a levar aquilo como se fosse o fim em si mesmo, né? Sim, eu quero pegar um gancho do pastor Caio da Luana, o que o pastor Caio falou da semente, muito importante, e a Luana trouxe para a gente também essa abordagem dela sobre o fim no sacrifício. Era muito comum as pessoas levar um cordeiro, mas o cordeiro era levado para quem tinha condição financeira. Não era fácil para qualquer pessoa comprar um cordeiro. Olha o quilo da carne hoje, Zé. E hoje, uma base então, hoje como o quilo da hoje carne, aí, né? imagina, cara. E aí, quando ela falou em adaptação, o Senhor se adapta ao ser humano. Então, se eu não podia levar um cordeiro, eu poderia levar 2 pombas, que era mais baratinho. Até eu nem comprava, até conseguia capturar as pombinhas. E se eu não conseguia comprar ou capturar nem as 2 pombas, eu levaria o grão da farinha. E ali era moído aquele grão. E por isso que Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então eu vejo uma adaptação e o Senhor querendo mostrar o cordeiro, as pombas e até a farinha, é Jesus Cristo que ainda viria no futuro representar e resgatar, morrer por toda a humanidade. Então todo ritual era apenas uma alusão, uma ilustração, tá? Um simbolismo para mostrar que Jesus estava representado ali no santuário por todas as coisas, não só pelos animais, os utensílios também, as divisões do santuário. Então, tudo apontava para Jesus, o Cordeiro maior que tira o pecado do mundo. As festas, né? Também, festas. Quando eu olho assim, agora tecendo meus 2 centavos da minha visão do passado aí, né? Eu vejo assim que realmente a experiência que eles tinham talvez não seja uma experiência tão vivida nossa. Por quê? O fato de eu pegar um cordeiro, ou eu presenciar a morte desse cordeiro, estar ali com o pessoal, vivendo a festa, porque as celebridades, queira ou não, eram leis. Deus falou, não, vai ter essas festas, né? O nosso Deus é um Deus festeiro, claro. E ele gosta que o povo se festeiem com ele, né? E essas festas representavam redenção, salvação, enfim. Então, assim, o que eu extraio, olhando para o passado, assim, eu vejo assim, primeiro, Deus é um grande pedagogo, porque através da forma lúdica de lidar com os animais, os símbolos, os rituais, faziam com que as pessoas pudessem experimentar ou experienciar a vinda do Messias, né? Então, hoje, eu tenho um privilégio e talvez eu não tenha um outro. Um privilégio é o seguinte, eu já estou depois do cumprimento dos símbolos. Mas hoje eu não tenho esse negócio de pegar um animalzinho, né, ir lá no santuário, ver ele morrendo, ver as festas, as coisas, né? Então, assim, esse tipo de vivência eu tenho que aplicar, quem sabe, no serviço, né? Por exemplo, nós estamos com a Luana aqui, que tem um ano em missão, né? E ela está totalmente envolvida. Estivemos na semana passada com a Evelyn falando sobre missão. E é uma forma de a gente viver aquilo que as pessoas experimentavam ao lidar com aqueles símbolos, né? Mas assim, agora vamos passar, eu falei de símbolos tal, para chegar nesse ponto. De acordo com a lição aqui, nós estamos estudando sobre que, e o texto de Gálatas diz o seguinte, que a lei, ela foi acrescentada, ela foi dada lá no Sinai, e ela foi dada
até Cristo e ela serviu como condutor. Então vem a pergunta. Então, quando chega em Cristo, eu não preciso da lei? Essa é a treta da teologia. Quem gostaria aí de começar falando sobre isso? Porque eu sei que os nossos ouvintes estão aqui querendo saber essa resposta. Então, peraí, mas aqui Paulo está dizendo que a lei foi acrescentada e que essa lei foi até o Messias. Então, depois de Jesus, essa lei então foi cravada na cruz, foi abolida? E é um desafio nosso tentar responder isso. Quem é o primeiro? Uma coisa a gente tem que deixar bem clara. Os mandamentos dados ali no Sinai, eles já existiam antes. Uma prova disso é porque José correu da esposa de Potifar. Ele sabia que adultério era errado. O sábado já era falado também antes da lei do Sinai. Então a lei foi apenas dada no Sinai ou relembrada como um decálogo, porque o povo já há mais de 400 anos estava já esquecido da lei. E trazendo para o tempo de Jesus, há um problema muito grande, porque na mente de muitos evangélicos, a salvação no passado era pela lei. Uhum. E de Jesus em diante é pela graça. E eu quero ler um texto bíblico que mostra que isso não é verdade. Sempre, sempre nós fomos salvos pela graça, tá? Então, aquele rito do santuário que acabamos de comentar era graça. Uhum. Porque alguém morria, o animal era entregue no seu lugar. Isso é graça, tá? Cristo, quando veio ao mundo, também morreu em nosso lugar. E a lei ali, encerrada em Cristo, não era dos 10 mandamentos. Seria até incoerente eu falar isso, porque hoje eu estaria liberado para roubar, adulterar, matar, adorar a imagem. A lei ali, que foi quebrada ou acabada na cruz, era a lei dos rituais que nós falamos agora há pouco. Animal nenhum mais poderia morrer, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu pelos pecados de toda a humanidade e se encerrou ali. E o véu se rasgou de alto a baixo, diz a Bíblia. Então, se eu perguntasse a uma pessoa por aí, a graça começou quando? Alguns iriam dizer que a graça começou em Jesus. Uhum. Isso é o maior engano. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou em santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então a graça começou quando, pessoal? Lá no céu. Uhum. Antes da fundação do mundo, a graça sempre existiu. Então, o pessoal de Israel foi salvo pela graça. Adão e Eva também. E hoje nós também. A graça sempre existiu, mas as leis de cerimônias, elas acabaram ali na cruz, quando o véu se rasgou, animalzinho nenhum mais poderia morrer e nem farinha moída. Então você quer dizer que tudo aquilo que era sombra, que apontava para uma realidade, no caso, o ministério de Jesus, Se concretizou com ele. Ok? E aí nós temos aqui, talvez, algo que a gente não pode cravar, né? Eu já fiz isso, já dei estudo bíblico falando isso, né? Que as leis cerimoniais foram cravadas na cruz. Isso é uma verdade não completa, né? Porque não se cumpriu todas as leis cerimoniais, que são sombras. Por exemplo, no ritual do santuário, no Yom Kippur, quando o sumo sacerdote sai do santuário celestial, né, e coloca do santuário terrestre, e ele coloca a mão sobre o bode e tal, aquela transferência. Isso vai se cumprir ainda, né? Mas tudo aquilo que apontava para o ministério de Cristo na terra e uma parte dele no céu já se cumpriu. Então, as festas não tem porquê, né? Sim. Mas também não tem maldade nenhuma a gente fazer uma festinha e tal, não é esse o problema. Morte de animais também não precisa. Não precisa. Exatamente. Precisa. Então, é disso que eu estou falando. Essas leis, foi como Deus, antes de Cristo vir, fazer com que as pessoas fossem estimuladas, pode ser essa palavra, pela fé, né? Porque ao fazer aquilo gerava neles a fé. Hoje, como que então gera a fé em mim? A partir do momento que eu tenho relação com a palavra e com a missão. Né, Luana? O que você tem a acrescentar? Exatamente. Hoje, a missão é a forma mais prática de você entender como é a lei na prática, como essa graça habita em nós hoje. E quando você está ali
com a outra pessoa, que Jesus ele se manifesta não só através da Bíblia, através da sua palavra, mas ele se manifesta através das pessoas, e com a missão você pode entender como que a graça funciona. Como que a graça funciona no meu irmão, no meu amigo, no meu próximo, como que ela vai funcionar em mim, e é isso que a missão faz, né? Essa experiência com Cristo. Caio, defina para nós, nos ajuda a entender agora. Vamos falar da lei específica agora, os 10 mandamentos. 10 mandamentos. A lição falou sobre essa questão dos mandamentos, né? Como que você pode explicar para nós a significância, né? O que os mandamentos de Deus são? O que seriam os... Porque quando a gente olha, eu lembro que a primeira vez que eu li os 10 mandamentos, não sei vocês, mas eu fiquei e falei assim, caramba, Deus, olha, eu vou falar aqui, Deus é chato. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Não faz isso. Eu falei, nossa, é um Deus que fica assim, tá fazendo errado, não faz isso. Mas, Caio, com a sua mente brilhante, explica para nós aqui, como se definiria hoje, no século XXI, o que são os mandamentos de Deus? Cara, quem não já pensou desse lado aí da lei, né, cara? Olhar e falar, cara, virei crente, agora não posso fazer isso, não posso mais aquilo. Puxa vida, curto minha vida pra caramba, e agora que não pode... Cara, a gente olha muitas vezes a lei dessa forma, e a lição aqui dessa semana fala a lei como promessas também de Deus. A gente escutou já alguma coisa mais ou menos assim, cada não para Deus, cada não de Deus é um sim para a vida. É Deus nos preservando, é Deus mostrando, e a lei de Deus é reflexo do seu caráter, é exatamente a expressão do seu caráter. Imagina se Deus não muda, nele não há sombra nem variação de mudança, porque a lei de Deus poderia ser transitória, porque a lei de Deus seria só para um momento específico, porque a lei de Deus, as suas promessas duram para sempre, grande é a sua misericórdia. A gente poderia aqui desfraudar o evangelho totalmente dentro da lei, porque a lei é um evangelho também. Tem uns que vão falar assim, meu Deus, não acredito, a lei é um evangelho. É uma preservação, é algo que Deus coloca para que nós vivamos em comunidade, vivamos em harmonia com pessoas que pensam diferentes de nós, porque a lei simplesmente ela fala assim, você precisa amar, você precisa colocar o amor na prática, primeiro para com Deus e para com o teu próximo. Então, quando a gente vai para a lei de Deus, como que eu definiria a lei hoje, Adriano? Falar assim bem claro para você, cara. Seria o semáforo que mostra para mim se eu estou no caminho para o céu ou se eu estou no caminho da perdição. Uhum. Eu olho para a lei, eu olho para esse semáforo, ele me diz assim, olha, está no amarelo. Opa, estou no âmbito da tentação, estou ali querendo cruzar se ele estiver no vermelho, no verde. Então, assim, a lei, ela me orienta, a lei, ela me conduz. Por isso que, às vezes, eu uso até o termo aí, tutor, né? A lei, ela serviu para quê? Para que ela serve? Hoje, nos nossos dias, a lei, ela tem exatamente esse modo. É o espelho. Ela mostra onde eu erro, aonde eu acerto e para onde eu estou indo. Eu percebo assim, quando fala, aproveitando as tuas palavras aí, né? Antes de Cristo, nós não tínhamos uma figura... Referencial. Um referencial de vida, de cumprimento da lei. Nós tínhamos apenas a lei, escrita em pedras. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu estava refletindo com a minha classe jovem lá de Caieiras. Um abraço para vocês, jovens de Caieiras, né? Sobre por que Deus colocou em pedras e já não colocou no coração dos escravos quando tirou do Egito, né? Porque, interessante, Deus não é um Deus que invade, né, como certas pessoas invadem propriedades aí, mas enfim, Deus não é um invasor. E quando o povo saiu do Egito, o coração deles estava totalmente cheio daquilo que não presta e não tinham lugar para um Deus que eles nem conheciam, porque haviam esquecido da lei, né? Como o pastor Zé Luiz falou que já havia lei, mas no Sinai é relembrado, por isso que o sábado, o mandamento diz, lembra-te, vocês esqueceram, né? E é interessante, e o escravo, ele aprende, ele vive em questões de ordem, né? E havia no Egito muitas gravuras, e as leis eram impressas, né, em pedras. Então, para que um escravo seja obediente, havia, então, gravuras para que ele olhasse, entendesse e vivesse. Então, a lei, até um certo momento para a sociedade antes de Cristo, né, até Cristo, essa lei, ela foi escrita em pedras porque o ser humano não tinha, posso dizer assim,
não tinha uma moral ou não tinha condições para que o Espírito entrasse no coração e fizesse uma obra. Então foi através da lei que foi conduzindo o povo até chegar em Cristo. Aí em Cristo nós vemos a revelação plena do que era obedecer à lei. E agora o Espírito Santo vem e crava a lei no coração. Né? É fantástico, eu vejo assim algo surpreendente da lei. Luana, eu quero fazer uma pergunta para você. Os 10 mandamentos, tá lá. Não, 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 não. Como que você poderia trocar, fazer o mesmo, passar os mesmos mandamentos para alguém sem utilizar a palavra não? Você conseguiria? Porque, veja, o que eu quero propor para vocês aqui. Os mandamentos, eles estão em características negativas. Negativas. Porque no Egito, para um escravo, não faz isso. É ordem, 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 ordem. E nós, hoje, no século XXI, né, e a garotada não gosta do negócio do não. Não faz isso, não faz aquilo. Né? Então, hoje, para a gente transcrever, o Caio usou bem aqui, o semáforo, um alerta. Né? Por exemplo, o não matar, Luana, ou amigos aqui. Como você transcreveria o mesmo mandamento sem utilizar a palavra não matar? Então, eu acredito que quando você lê ali os 10 mandamentos e você tira tudo que já estava na sua cabeça, de que é uma lei que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e você coloca na sua cabeça que aquilo ali é uma promessa, que Deus te dá a garantia de que Ele vai te dar algo em troca. Se você não matar, você vai ter paz de espírito, você vai demonstrar ali o seu amor pelo próximo e seu amor por Deus também, porque se Deus ama o seu próximo, o seu irmão, você vai estar obedecendo a ele, se você não matar ele, né? Então, é muito simples você olhar como uma promessa ali, uma garantia de que Deus, Ele está com você e que Ele vai te dar algo em troca, que é a paz e o amor dele. Ok, eu fiz essa pergunta para a Luana porque certa vez, eu estava dando estudo bíblico para um adolescente, né? E aí eu ia falar sobre a lei. E aí eu tentei transcrever a lei sem usar a palavra não, para ver qual a reação dele, né? Eu ia até falar isso daí, para propor para a galera aí que está acompanhando, tentar fazer isso daí e mandar. Você que está nos assistindo, ouvindo aí, coloca nos comentários, né, os seus mandamentos. Eu vou dizer aqui, por exemplo, o não matar, eu falei para a Luana, né? Ame a vida. Né? Não é a mesma coisa? Se você ama a vida, você Exatamente. Não vai matar. Vamos chutar outra aqui, por exemplo, não cobiçará. Não cobiçará. O que a gente poderia... Seja feliz com aquilo que você tem. Isso, se contente com aquilo que você tem. Então, assim, eu vejo que foi o pastor Zé Luiz que falou assim, de adaptação. Não foi a Luana que falou sobre adaptação, que Deus se adapta, né? Naquele momento, para um bando de escravo ignorante, a palavra não faria sentido, fez sentido. Só que para nós hoje, no século XXI, a palavra não, a gente tem um pouco de repúdio, né? Então, por isso que nós que somos cristãos, temos esse desafio, né? Pegar o mundo bíblico e transcrever sem mudar, sem tirar. Contextualizar. Claro, contextualizar. Por isso que é o podcast no contexto. Contextualizar. Contextualizar para que não perca a essência. Gente, pastor José Luiz, mais alguma coisa que verá? Tem o mandamento não dirás falso testemunho, poderíamos colocar sempre fale a verdade. Ok, diga a verdade. O sábado não tem um não, mas Deus pede a obediência. Então poderíamos falar, guarde meu dia. Então são várias coisas que nós poderíamos adaptar à nossa realidade. Uhum. E esse gancho que a Luana falou sobre adaptação, eu vou falar isso mais um pouco à frente. A lei dos 10 mandamentos que nós temos hoje não é a original. É uma adaptação. Tá? Vamos focar isso aí, isso é muito importante. Por isso que nós podemos adaptar os nãos à nossa realidade hoje. Porque na lei de Deus não seja vaidoso. E vaidade é pecado. Na lei de Deus não seja muquirana, mão de vaca, avarento, entendeu? Então, assim, eu vejo que Deus sintetizou em 10 princípios, né, toda a lei. E só relembrando aqui, eu soltei para a mesa, mas eu quero, nossos ouvintes estão ouvindo aí, eu sempre falo, vem na cabeça meus ouvintes que eu lembro do meu podcast, e aproveita e segue lá, podcast Minuto Profético, tá bom? Mas por que essa lei veio até Cristo? Porque, como nós tínhamos falado, a gente olhava antes para a lei porque nós não tínhamos uma referência do que é ser fiel. Agora, uma vez que nós estamos em Cristo, aqui que vem a pegada do negócio. Nós não precisamos mais guardar 10 mandamentos.
Como assim não precisamos? Porque se eu estou em Cristo e o Espírito está agindo em mim, eu não vou guardar só 10 mandamentos, eu vou guardar todos os mandamentos, né? Vai ser uma fidelidade muito maior. Então, eu ficar olhando para uma pedrinha com 10 dizeres, 10 coisas que não pode fazer, é pequeno. Eu costumo dizer lá no meu distrito que é usar fraldas. O bebê usa fraldas até um certo momento. Talvez tenha ouvintes aqui que precisem de fraldas ainda na vida cristã. Fica olhando, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Não, quando você está em Cristo, tendo um relacionamento com Ele, o Espírito operando no teu coração, você deixa de usar as fraldas. Você não precisa olhar mais para os 10 mandamentos. Vai ser algo natural na sua vida, né? Ou pastor? até só beber leite, né? Isso. Tem alguns que nunca deixam de tomar leite. É verdade. Quando você pensa só no não faça isso, não faça isso, não faça isso, vai acabar que você vai ficar sentado sem fazer nada. Sim. E isso não é guardar a Liberdade, lei. tem liberdade, né? Você era um robô. Vamos rapidamente aqui avançar, vamos para nosso momento hipertexto. Vou pedir para vocês agilizar, que nosso tempo está já terminando. Eu quero pedir para Luana, lê para nós, por favor, Gálatas 2, do verso 15 até o 20, se você quiser resumir, pegar a ideia, e depois fala para nós qual a palavrinha que você colocou na sua rede semântica da palavrinha lei, tá? Eu vou pedir para o Caio, Salmo 115, do 9 ao 11, e também para o pastor Zé Luiz, ler para nós Mateus 23, 23. Vamos lá. Então, aqui em Gálatas 2,15 diz assim: Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo, me constituo transgressor. Eu acredito que o que quer dizer esse texto aqui é basicamente o que eu falei lá no início, né? Que nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela fé, e somos julgados de acordo com as obras. Muito bem. Então, o resumo disso. Então tem essa pegada aí, né? Eu sou salvo pela fé, mas por contrapartida, aquilo que eu faço, eu teria que prestar contas, né? Então por isso que a gente vive pela fé, né? Para boas obras. E qual palavrinha você coloca na sua rede semântica aí para combinar com lei? Dentre todas as palavras que eu coloquei aqui, a que se destaca é promessa. Promessa, muito bem, promessa. É porque quando a gente fala a lei de Deus, ela é como se fosse um cercadinho de proteção, né? Então, se a gente fica dentro do cercadinho de promessa, de proteção, nós temos liberdade, né? Por exemplo, a lei de trânsito. Enquanto eu estou vivendo a lei de trânsito, né? Eu não tomo multa, eu não corro risco para poder ter um acidente. Apesar que, pela infidelidade de outras pessoas, eu venha a sofrer um incidente, um mundo injusto, né? Pastor Zé Luiz, qual o seu texto? Lê para nós. Mateus 23, 23, que diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir as outras. Então, eu poderia colocar aqui a palavra hipocrisia. Hipocrisia. Que era o que acontecia com aqueles homens. Então, eles queriam mostrar as suas boas obras, mas esqueciam outras coisas mais importantes: justiça, amor, o trato pelo próximo, a intenção de querer ajudar, de servir e de ser misericordioso. Muito bem. Caião? Salmo 115, do 9 ao 11. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é seu socorro e seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e seu escudo. Essas repetições parecem que são os mesmos versos, né? 3 vezes repete, confia no Senhor, e 3 vezes, Ele é o seu escudo. E fala aqui para sacerdotes, Israel, toda a nação, e individual, aí para cada pessoa. Eu coloco aqui como relacionamento.
A lei aqui está atrelada a relacionamento, porque é um respeito tanto para com Deus quanto para com o próximo. É você colocar o amor na prática em toda a esfera relacional, tanto no céu quanto na terra. Eu coloquei aqui também a palavrinha ordem, né? Proteção, cuidado, né? Então a lei, hoje na sociedade, realmente existe aí uma dificuldade da gente gostar da lei. A gente não gosta de lei. A lei, de alguma forma, revela aquilo que eu não posso fazer e eu quero fazer, né? Então a gente tem meio que repúdio. Mas a lei de Deus, que está na Bíblia, nada mais é de algo bom para nós. Então eu quero convidar você que está nos assistindo, nos ouvindo, a tirar essa desconstrução. Eu sou um homem em desconstrução no seguinte pensamento, de que a lei de Deus é algo bom para mim, não algo ruim, né? Adriano, às vezes nós não gostamos da lei pelo contexto do qual e cultura da qual vivemos, porque as leis nem sempre são justas, né? E alguns dizem que a justiça é cega, mas às vezes também ela é surda e muda. Principalmente aqueles que estão, muitas vezes, para exercer a lei na nossa sociedade. Às vezes a lei até se encaixa, até uma coisa que você fala, não, tem justiça na letra da lei. Mas em quem executa essa lei é muito complexa. Esses dias eu vi uma reportagem, esses dias não, faz um tempinho aí, né? O povo está indignado, um jornal lá da terra lá do pastor Zé Luiz, lá do Nordeste, a população indignada porque tinha um rapaz que foi preso porque ele roubou uma galinha. Saiu a notícia no jornal. E todo mundo estava, mas por quê? Ele roubou, revoltado porque ele roubou a galinha? Não. Estavam revoltado a população porque esse cara que tinha roubado a galinha estava preso e o motivo pelo qual ele roubou a galinha era para matar a galinha, para sustentar a alimentação. Então tava essa treta aí. Mas espera aí, mas ele roubou, ok, mas ele roubou para sustentar. Mas roubar é crime, não importa. Não é? Até entendo a revolta. Claro, lei é lei, não pode roubar, né? Uhum. Mas assim, como o Caio falou sobre injustiça, eu lembrei disso, porque tem pessoas aí roubando milhões, cara, fazendo barbaridades, estão soltas, e outras pessoas fazendo coisas assim que não são certas, né? Mas ao olhar humano, né? A gente vê assim que existe realmente uma injustiça em nosso Brasil, em nosso país, e às vezes a gente cai, né? Talvez eu estou falando para um jovem aqui que é meio revolucionário, né? Que quer as coisas tudo certo, quer lutar contra a injustiça, né? Mas eu só quero apaziguar teu coração dizendo o seguinte: este mundo jaz no maligno, né? A lei de Deus, ela está aí para te proteger. Se você viver de acordo com a lei de Deus, ela vai te dar uma segurança, mas não é uma certeza que você será livrado de tudo. Não, porque nós estamos vivendo num mundo injusto. Então, assim, fazer exercer a lei é só quando Cristo tomar posse desse reino e colocar, então, destruir o mal e aí voltar à sua lei perfeita sobre todos. Gente, estamos chegando aqui no final. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente encerrar aqui, né? A Gabi já levantou a plaquinha ali, né? Como o nosso assunto foi sobre lei, né? Como eu posso viver, né? Caio, eu queria começar com você, depois a Luana e o pastor Zé Luiz. Como na sua vida, como eu posso viver uma vida fiel, fidelidade, obedecendo a lei, sem se sentir, quem sabe aí, um fariseu, um legalista? Como eu posso manter esse equilíbrio? Tem como? Primeiro eu preciso entender a função da lei. Para que ela serve? A partir do momento que eu entendo qual é a função da lei, eu entendo que eu não sou salvo por ela, mas ela, na verdade, é apenas aquele semáforo que me mostra onde eu estou, próximo de quem que eu estou. Se eu estou próximo de Deus ou próximo da carne, se eu estou ali para ser salvo. Quando a gente tem essa falta de compreensão, é que causa todo esse embaraço, essa discórdia, o cristianismo fica um pouco enfadonho. Cara, eu experimentei na prática isso daí, eu acho que cada um de nós, se não experimentamos, precisamos pedir a Deus e falar: Senhor, eu preciso experimentar genuinamente o que é a graça. Porque a graça, ela é libertadora, ela, além de ser redentiva, ela é libertadora. A graça, ela faz com que você olhe a lei simplesmente como algo que está ali para o seu bem, algo para te proteger, para te blindar, algo que está ali exatamente para falar assim: olha, essa lei ela é tão justa, santa e boa, como diz Paulo, porque ela reflete o caráter de Cristo.
ela foi separada para mim, separada para as criaturas de Deus, exatamente com o intuito de protegê-los. Então, a maior alegria que eu tenho hoje, isso é um testemunho pessoal mesmo, a maior alegria que eu tenho hoje é de saber que eu estou salvo em Cristo e que a lei hoje, ela faz parte da minha vida, da minha alegria, da minha felicidade, porque ela me blinda, ela me direciona e ela aponta exatamente aonde eu falho e, ao mesmo tempo, ela me dá a solução, ela me mostra assim, aquele que pode solucionar o problema do pecado, que é Cristo. E lembrando que ela não é um ponto de referência para a sua vida prática, porque a ponto de referência é Cristo. Sim, sim, sim. Senão é muito, muito bom. Luana, e você? Como a gente pode viver aí sendo fiel e não se tornando um legalista, um cara chato aí? Então, eu acredito que quando você olha para Jesus, quando você olha para a cruz, que é a personificação da lei, do amor, aquilo vai acontecer de forma natural. Você não vai precisar lembrar do sábado, porque você vai viver o sábado todos os dias da semana. Você não vai precisar não fofocar, porque você vai amar tanto seu irmão que você vai falar só bem ouviu, dele. Caio? Ouviu? Olha, segue a dica aí, Caio. Tá Precisou faltando vir Jesus lá de Salvador, lá pra... Rapaz. E é isso. Isso vai acontecer de forma Show de natural. bola. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, que você vai guardar a lei e a lei vai estar cravada no seu coração. Muito bom. A lei dos 10 mandamentos que nós temos hoje é uma adaptação da lei que existia no céu. Por quê? Porque é estranho você falar assim, os 10 mandamentos existiam no céu. Mas como assim? Porque eu não poderia falar para o anjo, não adultere com seu colega anjo. É estranho, né? Ó, anjo, não roube o seu colega anjo, tá? Honre o seu pai e sua mãe. O anjo não tem pai e mãe. Então, Ellen White diz no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, página 233, ela fala que a lei que temos hoje, dos 10 mandamentos, é uma adaptação da lei que existia no céu. E qual era a lei que existia no céu? Jesus falou. Mateus, capítulo 22, verso 37 e 40 a 40, diz que a lei que existia no céu era a lei amar a Deus e amar o próximo. Então, hoje, a lei, na verdade, é uma lei de amor, e não uma lei que cobra, não uma lei que oprime, como a gente viu na semana passada, como fosse aquele marido. A lei é uma lei que liberta. E eu encerro com as palavras de Billy Graham. Billy Graham disse que já leu toda a Bíblia, e no final dela diz que tudo acabará bem. Poxa, que interessante. Eu quero terminar também com a minha parte aqui. Depois que eu tive, quer dizer, que minha esposa teve a Emanuela, né, nossa filha, dizem que quando a gente é pai, a gente aprende a ser filho, né? E eu olhando, eu como pai, eu fico olhando para o passado, como eu era babaca, né? Meu pai falando, não faz isso, moleque. Minha mãe, não faz isso, moleque, é pro teu bem. Né? E hoje eu olhando para minha pequena, falo assim, filha, não faz isso, filha, olha só, olha aqui, vai, filha, não faz isso. E ela vai lá e faz, né? E aí chora, tal. Então, assim, querido, se você está nos ouvindo aí, nos assistindo, entenda que a lei de Deus é algo gracioso, como foi falado aqui, é uma proteção para você. E não entenda que se você guardar tudo certinho, bonitinho, Deus vai te amar mais. Deus te ama, mesmo você sendo pecador do jeito que você é. E Deus, você vai ficar bem na fita com Deus se você aceitar os méritos de Jesus, o Filho dele amado, né? Queremos, então, finalizar agora. Quero pedir para o pastor Caio, use a sua voz aveludada e nos despeça com oração. Eu vou encerrar com as palavras, falar igual o Zé Luiz, vou encerrar com o Billy Graham, vou encerrar com a Ellen White, só pegou top. Eu vou encerrar com a palavra do pastor Zé Luiz aqui. Opa. Nós vamos, como que é o termo que ele faz lá na zaga, de zagueiro? Desarmador. Nós vamos desarmar agora o cenário do podcast e encerrar com uma oração. Deus querido, nós te louvamos muito, Senhor, por tão grande graça que nos é oferecida e ofertada por meio da Tua Palavra. Queremos, mais uma vez, renovar os nossos votos de fidelidade a Jesus Cristo, a Ti, e vivemos, ó Deus, com o intuito de salvarmos outras pessoas. Continue prosperando a Tua Palavra em todo o mundo para que o Senhor volte logo e nos busque. Colocamos a vida de cada um que nos ouve, que nos assiste neste momento em Tuas mãos, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, gente. Caio, obrigado, valeu.
Valeu, Sua Titílio. beleza aqui, ela realmente ilumina a nossa mesa. Agradeço a sua companhia. Luana, obrigado. Obrigado pelas palavras, tá? Eu que Deus agradeço. abençoe você no teu ministério, tá bom? Amém. Pastorzão, doutor em rapadura, brincadeiras à parte, valeu, tá? Você acrescentou bênção. muito aqui. Show de bola. E para você que está nos ouvindo, quero que você nos siga lá no @ja.paulistaleste, lá no Instagram, e também nos assista no YouTube /paulistaleste. E se você quer concorrer a uma camiseta do podcast No Contexto, é só você tirar um print, uma foto aí onde você estiver assistindo ou ouvindo e marca lá, #SemTutor no Contexto. Essa é a hashtag dessa semana, para você concorrer a essa camiseta, #SemTutor no Contexto. Gente, obrigado pela companhia, nos vemos aí, nos ouvimos na próxima semana, valeu!